Olá, pessoal. Meu nome é Solange, moro numa cidadezinha de interior, numa chácara. Há alguns anos comecei a fazer geleias das frutas que eu tenho aqui na minha chácara. Por se tratar de um produto orgânico, eu achei melhor eu reutilizar os vidros ao invés de comprá-los. Então, alguns amigos se mobilizaram em fazer essa arrecadação para me ajudar. Vou mostrar para vocês como é o processo de higienização desses vidros que eu arrecado. Primeiro passo, eu deixo ele de molho em água com o rótulo virado para baixo. Depois de um tempinho, com o auxílio de uma faca, eu vou raspar este rótulo para que ele saia totalmente. Alguns, dependendo da cola, saem mais facilmente, como é o caso desse aqui, ó, nem precisei da faca. Depois de retirado o rótulo, eu venho com um bombril ou uma esponja, o ideal é um bombril. Passo no sabão, esfrego bem para tirar todo o excesso de cola. Não pode sobrar nada de cola. Lavo bem. Então, todos os vidros têm que ser bem lavados. Mesmo que aparentemente ele esteja limpo, eu preciso lavar com sabão para tirar todo o resíduo que tiver, antes de ir para a água fervendo. Auxílio de um pegador, eu vou colocando os vidros dentro da água fervendo, com cuidado, para a água não espirrar. Coloco os vidros, as tampas também. E deixo por cerca de 20 minutos na fervura. Depois de 20 minutos na fervura, eu retiro com o auxílio do pegador, escorro toda a água, coloco num pano já higienizado. E esses vidros, eles são utilizados logo após a esterilização. Depois de retirar da panela, eu coloco a minha geleia, fecho bem a tampa e retorno na água fervendo. Fica por um tempo lá. Esse aqui é meu produto final. Eu tenho geleia de uvaia, que é uma frutinha bem delicada. Tenho uma geleia de amora e geleia de jabuticaba. Como eu uso fogão a lenha, para eu não desperdiçar a lenha, eu uso fazer o tomate seco no forno. Enquanto eu uso a geleia no fogão, eu faço o tomate seco no forno. Depois, todo o trabalho feito, eu divulgo os meus produtos para os amigos no meu Facebook. Eu gostaria muito de agradecer o pessoal do Cantinho do Reuso, de onde eu posso arrecadar alguns vidros para a minha produção. Continuem sempre arrecadando e reutilizando. Obrigada. Bom, gente, essas foram as dicas da Solange, que é professora e também produtora artesanal, né? Faz uns produtos muito legais e eu sou cliente. E só mais uma dica complementar. Verifica se o vidro não está rachado, se a tampa não está enferrujada ou se ela não tem algum dano mecânico, para não interferir quando você for armazenar o seu produto. Esse é um tratamento muito interessante porque você consegue estender a vida útil desse potinho de vidro, né, que ia ser descartado, e também você consegue estender a vida de prateleira de um produto alimentar, que vai variar de acordo com várias coisas, porque cada produto é um processo, cada produto tem uns componentes químicos diferentes, então isso tem que estar atento e acompanhando o seu produto aí quando você fizer isso em casa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Aldara aqui do Cantinho do Reuso, né? E eu já apresentei também, para quem não conhece, esse é um dos slides que a gente já apresentou aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui é o Cantinho do Reuso da UF. E lembra, a gente tinha aqui uma lista de encomendas. E a gente arrecada aqui alguns potinhos de vidro até 250 ml para mandar lá para Solange.
Isso é legal porque é uma coisa que a gente faz aqui, mas você pode fazer aí também. Arrumar um cantinho do reuso e colocar um ponto de coleta desses potinhos para você conseguir reaproveitar também. Muito legal, né? Então, mais uma dica do cantinho do reuso. E você até continue acompanhando a gente aí nas redes sociais. Né? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse. Nos siga aí no Instagram, Facebook, YouTube, comenta essa publicação. E manda também pra gente alguma dica de reuso que você tem aí, que você acha que outras pessoas podem se interessar também. A gente vai aguardar a sua participação, tá bom? Até a próxima!